bem-vindos ao Tagarelando Show, hoje Friends. E nós estamos aqui na casa da psicóloga, mãe de 4 criaturinhas, apresentadora de um programa incrível na Jovem Pan, Ana Paula Lundegren. Vamos ver que onda? Então, vem comigo! Olá, Tagarelando! Eu sou Ana Paula Lundegren. Sejam bem-vindos à minha casa. Oi, Gizi! Olá! Tudo bom? Que Tudo alegria! Muito obrigada! Seja bem-vinda à minha Trouxe casa. umas coisinhas para você. Que delícia! Vamos lá! Gizi, que coisa boa, que bom te ter aqui comigo. E eu trouxe uns miminhos para você, para nós. Nossa! Uns miminhos Casa Perini, essa espumante, lançamento, Brute total. Gente, o que é essa embalagem? Que coisa mais linda! Bom, a Casa Perini sempre arrasando, Caprichando. né? Essa aqui é uma collab Olha, com a Ballardim. Gente, que ideia! É E verdade. Uma parte do valor arrecadado é para arrecadar agasalhos agora para o inverno. Nossa, que legal! Além da bebida maravilhosa, uma boa causa Uma junto. boa causa para você, Gente. juntamente com a champanheira, Não, mas para você já botar gelar para nós brindarmos. Só Deus sabe o quanto eu desejei essa champanheira da Casa Perini. Que alegria te ter aqui no Tagarelando. Esse é a nossa terceira temporada, Tagarelando Friends. Terceira temporada. Terceira temporada. Tá, Essa temporada ela tá um pouco mais fresh, um pouco mais leve e itinerante, né? Que nós estamos adentrando as casas, não só a de quem nos acompanha, mas também a dos amigos. E coisa Adorei. gostosa a gente trazer os amigos para pertinho e mostrar um pouquinho mais da intimidade, né, Ana? Tu sabe que ouvi isso uma certa vez, assim, né, de que a casa da gente é um pouco de um santuário que a gente compartilha com as pessoas que a gente gosta. E que talvez por isso mesmo, não circule lá tantas pessoas assim, né? E quando eu recebi o convite do Tagarelando, eu pensei, cara, que legal isso, porque é sempre gostoso a gente receber na casa pessoas que a gente deseja que estejam aqui, de quebra receber uns mimos maravilhosos, né? Porque não vou deixar de fazer o registro, mas que tem uma energia boa, porque eu acho que tem a ver com isso, né? A gente tem vontade de receber quem a gente gosta e que agrega, né? Ai, que delícia! Na Que coisa bom da estar energia, da coisa do papo, né? Da gente poder ir seguindo assim fluidamente por onde os nossos assuntos nos levarem. Com certeza, que delícia fazer parte aí dessa onda de energia gracinha, né? E a galera que nos acompanha também vibra nessa mesma energia, tenho certeza, porque o programa tá cada dia mais lindo e tá fluindo, Gizi, sabe? É verdade, tá muito legal. E quando tu falaste terceira temporada, eu pensei, nossa, que bacana. Né? Primeiro porque a gente sabe que não é tão simples assim organizar um projeto dessa magnitude, né? Eu não tenho essa ideia, mas estou tendo hoje aqui, né, um pouquinho. E acho que é um projeto audacioso, assim, no sentido disso que tu estás trazendo no Tagarelando, assim, que me parece que não é aquela coisa do podcast, do estúdio, né? Que eu acho que foi a primeira ideia de fica podcast. Um pouco mais intimista, né? E eu vou te dizer que eu acho que a gente fica mais próximo, a gente se sente... A casa é uma coisa que já aproxima, aí tem o movimento, tem as cores, tem aquilo que representa um pouco das pessoas, né? O fato da gente estar tranquila, à vontade, pisando no tapetinho que a gente gosta. Exato. Eu acho que faz a diferença. E muita gente conhece a Ana psicóloga, né? Conhece a Ana da Jovem Pan. Mas quer saber um pouquinho mais da Ana mãe, de como tudo isso começou, da onde surgiu toda essa vontade de falar sobre maternidade. Gizi, essa tua pergunta, ela é uma pergunta assim bem bacana, né? Sempre quando eu vou falar sobre maternidade,
Uma das coisas que eu faço questão de frisar, de começo já, é que eu não queria ser mãe. Sim, é verdade. Eu fui desde pequena, assim, aquela criança que brincou de boneca, tinha lá suas bonecas e tal, mas não, eu não quero ter filhos, eu queria, viajar, eu queria sair, eu queria passear, eu queria fazer outras coisas. E eu já tinha uma ideia, adolescente daí, que filhos exigiam, né, bastante Disposição. disponibilidade das mães, né. Tinha minha mãe, tinha a mãe das amigas, e a gente vai tendo, assim, um pouquinho dessa ideia, né. E aí, de repente, a gente vai entrando adolescência dentro, vida adulta, namora aqui, não dá certo, daí tem uma outra relação, e de repente eu reencontrei uma pessoa especial, que é o pai dos meus filhos, com quem eu acabei me casando, né. Eu sou casada com uma pessoa um Faz pouco. quanto tempo que vocês estão? Então, faz 15 anos que nós estamos juntos, porque eu ia dizer exatamente isso agora, que é uma curiosidade, né, eu casei com uma pessoa mais velha que eu, assim, 22 anos mais velha que eu, então Olha, que legal. é, isso é legal porque tem uma diferença aí de anos, né, de De vida, energia, de de energia, de momento de vida, exato. porque quando eu o reencontrei, já conhecia, eu estava na época com 29 e ele 50. Mas ele era um cinquentão, assim, Enxutão, super in gato. shape, assim. E aí nós nos reencontramos e ele tinha um desejo muito grande de ter filho, Ah, ele não tá. tinha filhos. Pasme, não tinha filhos. E aí eu comecei a me degladiar com essa situação, né, ter filhos, não ter filhos, enfim. Não dá para dizer que foi uma coisa, assim, tão planejada, né, mas enfim, estávamos juntos e tal. Eu engravidei. Inicialmente foi um pouco chocante, por conta dessa historinha anterior, não queria ter Sim. filhos e tal. E A aí, diferença de idade, a a diferença família, de os pais. idade, a família, todo aquele combo que vem junto, que a gente leva com a gente para a vida adulta, né. Agora é a Ana psicóloga falando, assim, né, daquelas coisas todas que habitam a gente e que a gente: "Ai, mas também acho que tem que casar, acho que tem que ter filho, acho que tem que", um monte de coisa que a gente acredita que vai ser legal, que os pais vão se orgulhar da gente. "Ai, Ana, bem capaz, tu já era adulta". É, mas a gente fica com essas coisas dentro da gente, carrega para a vida adulta e vai vivendo a vida, né. Que a gente acha que está escolhendo, mas que tem muito a ver com coisas que estão dentro da gente que a gente nem Nem sabe que estão lá. sabe. Aham. É, isso aí. Então engravidei e veio a Laura, né. Eu tive a Laura, e a Laura, ela vai fazer 14 anos, então um ano antes nós ficamos um ano juntos e eu engravidei da Laura, faz 15 anos que estamos juntos, né. E aí veio a Laura, foi fantástico a experiência da maternidade, assim, no sentido de gestar. É legal falar isso, porque eu divido isso muito no Instagram, eu acho que é legal a gente comentar entre mães, né. A Já gestação vamos foi falar o arroba. É arroba Ana Ana Paula Paula. Lundegren, exato, que é o meu Insta profissional. Eh, a gestação foi muito legal, eu era jovem, tive uma gestação super tranquila, mas eu tive uma depressão pós-parto muito importante, tá. Foi muito sofrido. "Ana, como assim? Tu não é psicóloga?" É. Sou, mas os psicólogos são seres humanos antes de ser psicólogos. E eu tive uma depressão pós-parto, que eu fui identificando claramente o que estava se passando, Tu mas mesma. eu mesma, mas não conseguia fazer nada a respeito, a ponto de ter que buscar ajuda profissional. Chegou um determinado momento que eu me dei conta que ou eu buscava ajuda Que sinais profissional. que tu sentia, assim, de curiosa? Giza, foi uma coisa bem impactante, assim, até a gente vai pensar assim, é um pouco pesado, mas foi a realidade. Eu não queria ficar muito perto da bebê, eu tive muita dificuldade na amamentação, foi muito difícil, eu tive muita dor, aquela coisa toda que algumas mães passam, de peito que racha, que sangra. Eu me lembro que chegava esse horário, assim, do final de tarde, 5h30, 6 horas, e eu começava a chorar antes da bebê, porque eu me lembro que ela ia começar a chorar para mamar, e o peito estava insuportavelmente dolorido, tá. Uhum. Então antes da Laura chorar, chorava eu. E aí entrou uma terceira pessoa, que muitas de nós tivemos isso, que é a minha mãe,
A avó que percebeu que a filha não estava bem e que a filha bom. estava a um passo de entrar em colapso, né? Que bom Então, que tinha esse olhar externo, né? Que muita gente não tem não rede de tem. apoio e faz Exato. muita diferença. Faz toda a diferença, né? A minha mãe conseguiu ter a sensibilidade de perceber, né, algumas coisas, e aí, a partir disso, começou a ficar mais presente, começou a cogitar a ideia, vamos buscar uma ajuda profissional, vamos buscar um médico, né? Vamos, de repente, tomar uma medicação. Então, parei de amamentar, comecei a fazer uso de uma medicação Pra que eu melhorar. precisava. E ela começou a tomar fórmula, e foi uma libertação. Eu desisti Isso daquela ela tinha ideia. quanto tempo? Ela tinha 3 meses de vida, tá? Porque eu tinha muito aquela coisa de tem que amamentar, meu Deus, o vínculo da mãe e do bebê, A gente tem muito isso. tá? E aí, que tipo de mãe que eu vou ser? Eu vou dar mamadeira, não vou amamentar, esse peito cheio de leite e tudo mais. De repente, quando eu consegui entender isso, na análise também, graças a Deus, eu digo que os analistas às vezes impedem a gente de fazer umas loucuras, é verdade. Foi uma libertação. A Laura começou a tomar fórmula, começou a ganhar peso, começou a ficar melhor e eu automaticamente consegui ir me restabelecendo. Isso é muito engraçado, né? Porque quando a gente engravida, quando a gente tá do lado de cá, sem ser mãe, a gente julga muito. Muito, demais. Muito, todos demais. os lados, aquela criança que chora, aquele sorvete que foi na Nossa, vitrine. que horror aquela criança Ai, ali. não tem mãe, ai, que criança, ai, que horror. Porque os meus filhos nunca vão fazer isso. Perfeito, essa frase é Típica, é clássica. Não porque gravidez não é doença. perfeita. A gente vive numa região que tem muitas crenças limitantes, né, Ana? E larga esse peso, coloca esse peso nas nossas costas. E aí, quando a gente se enxerga nesse lugar, mãe, e tu vê que a gestação não foi aquele mar de rosas, que eu tenho um problema, Ana. Todo mundo romantiza tudo, né, na maternidade. E eu não sou desse time. Então nós somos do mesmo time. Aquele pé inchado, aquele calor, aquele xixi a toda hora. É verdade, é verdade. Ai, não. Tu sabe? Pra dormir, posição que tu não acha mais. Aí as pessoas me diziam, Gize, aí veio a depressão, que eu também não sabia o que era, como era, aquela vontade. Aí deixa ali no berço que tá ótima. É por aí. Tu sabe que essa questão toda da maternidade, tem um mundo aí de coisas, né? Mas eu vou te dizer que essa coisa de não romantizar a maternidade, ela é recente. Ela é recente a gente começar a falar sobre isso. Sim, porque senão julgam, né? Senão te apedrejam. Porque tudo que tu vais falar, se tu disser assim, ai, tu vê, né? Foi difícil pra mim, eu tive uma depressão pós-parto. Aí a pessoa olha e diz assim, como é que tem coragem de falar isso? Teus filhos são perfeitos. Deus castiga. Perfeito. Então, assim, tudo é muito pesado, porque não importa se tu vai por A ou B, o julgamento vem igual, né? Então, eu acho que é interessante a gente poder pensar, e eu sempre vou trabalhando isso também no consultório, na clínica, nos vídeos, né? Cada mãe vai fazer a caminhada que ela puder fazer com a história de vida dela, porque não tem receita de bolo. Gize, deixa eu te perguntar, o que tu acha de nós irmos tomar uma água? Bora tomar uma aguinha. Vamos lá. Porque eu tenho muita coisa para te perguntar, porque depois de tudo isso, saber que não tem esse romantismo, toda essa receita. Então, onde surgiu mais 3 crianças, guria? Essa é outra pergunta ótima que tu podia me fazer hoje. Para a praia, casa ou campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, mais tarde volto pro ar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Essa é uma história. Vou te servir água primeiro, e aí nós seguimos. Tivemos a Laura. Laura estava lá com seus 2 aninhos e meio, 3.
E aí começamos a sair por aí, viajar com ela pelo mundo, passear. Um dia estávamos na praia, começamos a olhar para a barraquinha do lado, assim como a grama do vizinho sempre é mais verde, as barraquinhas eram bem mais floridas de crianças. E aí todo mundo tinha uma criancinha brincando junto, e ela com o baldinho sozinha, e nós dois ali tentando, né, interagir, e ela olhando para as criancinhas do lado e tal. Daqui um pouco um veio e deu uma pazinha lá, e aí começou aquela história, seria legal se ela tivesse um irmãozinho, uma irmãzinha e tal. E assim veio a Isabela, né? Eu tentei engravidar novamente, assim, eu depois da Laura eu tinha colocado Mirena, tirei Mirena, aí não, tranquilo e tal, abortei. Logo depois que eu tirei Mirena, eu me engravidei e abortei. Tem essa história no meio do caminho. E aí depois fiquei assim um pouco chateada com tudo isso. Sim, esse é um outro tema dentro da maternidade que renderia aí, né? Nossa, horas. Como tem mães que passam por isso e como isso é pouco falado e pouco explicado, né? Do ponto de vista psíquico é bem complexo. Aí perdi o bebê e aí meio que desliguei da história, comecei a fazer uma segunda graduação e de repente, eu nunca me esqueço, a gente foi para um congresso, acho que, sei lá, Califórnia, e eu ia para aula, fui fazer direito, ia para aula na UX e dormia, tinha um sono, de repente eu ia pro bar, comia 2 sanduíches, assim, e tal. Eu disse, não, tem algo errado. Eu disse, gente, tô grávida. Fui na farmácia, fiz o teste, liguei pra ele e disse, Ed, olha só, tô grávida. Ele, como assim, se eu nem tô aí? Aí eu disse, ainda bem que foi antes. Então, já tava de quanto tempo? Tava iniciozinho, assim, tipo, acho que tava de umas 10 semanas pelo beta-HCG que eu fiz, depois fiz o de farmácia, daí fui na médica, né? Aí veio a Isa, eu tenho a Isabela, que hoje tá com 9. Depois, né, a Isabela ali com uns mesinhos e tal, eu tava tomando aquele comprimido o comprimido anticoncepcional que se usa na amamentação. Não me recordo do Cerazete, que ele tem uma dose hormonal menor, mais baixa, para não interferir na amamentação. Uma fórmula que não... Que ainda não tinha se estabelecido, era só uma ilusão mesmo minha. E aí, o que aconteceu? Daqui um pouco eu começo de novo, daí assim, já tava perita na terceira, eu já comecei a ter sono e disse, tô grávida. Guria, mas aí que eu tinha aqui 2 meses de gestação. Eu tava com a Bela com 7, 8 mesinhos, me descobri grávida de um outro bebê que não sabia ainda, seria a Carolina, né? 3 meninas. 3 meninas, veio a Cacá. Eu tenho uma coisa bem curiosa sobre isso, diz que assim, a Laura e a Isabela são cesáreas, tá? E a Cacá, como eu tive uma cesárea não muito fácil da Laura e a da Isa também, assim, foi um pouquinho complexo, eu resolvi ter parto normal na terceira. Terceira, que também quebra todos os mitos, as verdades da obstetrícia. E aí, não dá, porque tu já tem 2 cesáreas prévias e tal. O que eu fiz? Eu fui ler 2 compêndios de obstetrícia, comecei a discutir e tal, fui atrás de uma médica e aí arrumei uma doula. Essa doula super me acompanhou, super me ajudou e inclusive me auxiliou muito a persistir na ideia do parto normal mesmo depois de 2 cesáreas, que a gente sabe que para medicina não é uma coisa muito bem aceita, tá? E aí veio a Cacá. Porque daí ocupa o tempo, a disponibilidade. Perfeito. Mil coisas que aí rende um outro assunto também, né? E aí o que aconteceu? Eu troquei de obstetra, porque ela se recusava a fazer um parto normal. Começou com 1.500 coisas e eu disse não. 38 semanas e meia troquei de obstetra. Quantas? 38 semanas e meia troquei de obstetra. Sim. Eu achei que essa sou eu. A única louca que eu troquei com... Não acredito, sério? Então... 38 semanas e meia, daí eu disse, e agora o que eu vou fazer? A doula... Tu vai parir, Ed. A doula disse, vamos procurar a doutora Ana Cláudia em Porto Alegre, e eu fui ganhar a Carolina em Porto Alegre. A Cacá é minha única filha porto-alegrense, ela nasceu no Divina Providência em Porto Alegre, que tem uma ala toda voltada para parto humanizado, né? Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto e eu consegui parir.
Acho que das experiências da vida, essa é de arrepiar mesmo. Me assim. arrepiei sem passar Tá, por porque assim, ó, a coisa é mental. É um controle mental. Tive muito ajuda da doula, ficou comigo, massagem, bola, não sei o que. Só que eu te confesso que chegou ali na finaleira e eu disse pra médica, eu não aguento mais. Acho que a gente pode fazer a cesárea e tal. E aí ela diz, não, agora coroou. A cabecinha do bebê encaixou aonde tem que encaixar pra sair, né? E aí faltou o ar. E aí faltou o ar, veio a última contração e vem Carolina, né? A pleno pulmão, assim. Meu maior bebê, 3,2 kg, né? Eu dormi 2 horas, assim, eu me lembro de ir para trás, assim, e dormi, eu acordei com a médica do lado. E ela me disse, tudo bem, querida, deu tudo certo. E aí eu estabeleci a amamentação, porque eu tive um médico pediatra do hospital que me explicou a pega, foi no quarto, ficou comigo. Assim, ó, foi uma experiência de parto que eu poderia escrever um livro, tá? E aí Carolina veio, e aí, bom, agora deu 3 meninas, estamos super bem, obrigado, enfim. Eu disse, acho que vou tomar alguma providência, vou colocar o Mirena de novo e tal. Coloquei Mirena, tá? Coloquei o Mirena e eu engravidei com o Mirena. Não. Agora é aquele momento que a gente tanto espera. Momento beleza com a doutora Anica Nevesi. Olá pessoal, meu nome é Anica Nevesi, eu sou dermatologista e hoje eu venho conversar com você que deseja fazer um procedimento estético, melhorar o rosto, mas tem medo de agulhas. Durante muito tempo, os nossos tratamentos eram baseados no uso de agulhas, botox, preenchimentos, né? E a gente por muito tempo usou eles e ainda usa hoje. Porém, com o passar, né, do tempo, a evolução da ciência, da dermatologia, da medicina como um todo, a gente passou a ter novas opções, né, principalmente à base de tecnologias. E hoje a gente consegue tratar basicamente qualquer queixa, né, que venha até nós, com o uso dessas tecnologias, sem o uso de agulhas, sem dor e minimamente invasivos. Então, não deixe de fazer o procedimento por conta disso. É muito importante a gente sempre procurar um profissional que possa atender a todas as expectativas. Isso é uma loucura, porque a gente confia muito nesses métodos. Te confesso que nessa hora eu realmente fiquei supersticiosa, porque eu fiquei pensando, não, era pra ser. Porque não tem, né? Aí foi aquele choque. Eu me lembro, gente, a minha mãe é assistente social, Giza, trabalha na FAS. E naquela época ela tava lá, envolvida com 1.500 questões lá dentro e tal. E aí eu me lembro de ligar pra mãe e dizer, mãe, eu sentada no banheiro, assim, com um testezinho de farmácia, porque eu já tava de novo, já tinha me diagnosticado sono, comendo um monte, caindo pelas beiradas e tal. Ligo pra mãe e digo, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. E a minha mãe assim, o que é dessa vez? Aí eu digo, mãe, eu tô grávida. Ela, não. Tu tá de brincadeira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conseguir uma Bolsa Família pra ti, porque não dá? Aí eu digo, mãe, é sério, não é piada. Ela disse, não, eu tô achando que é sério, eu tô preocupada mesmo, tu tá bem? Meu Deus. Sim. Eu me lembro que 4. Não, assim, impensável. Impensável. Do início da conversa, pra quem não queria ter filhos, 4, tá? Eu vou te dizer o seguinte, ó, eu lembro da cena da minha mãe dizendo assim, né, não acredito. E depois eu fiz todas as ecos, aquelas 4D que tem agora com o Vicente Montegia, que é um maravilhoso e tal. E eu me lembro de chegar lá, eu fui 1 ano. Eu passei 3 anos grávida, né, Gizi? Assim, ó, quando eu pensava, agora eu vou botar calça de brim de novo, grávida. Apesar que assim, ó, passei minhas gestações super, super bem. Não engordava muito. Não engordava muito, era aquela coisa azeitoninha, tu olhava de lado. Que delícia. Super de boa. Não teria tido 4 se não fosse assim. Eu engordei 34 quilos na primeira e foi uma só, chega. Não, o máximo que foi 11 de uma delas, assim. Fui super bem. E aí, assim, eu me lembro de chegar no Vicente, né, assim, já meio... Oi, tudo bom? A secretária já sabia meu nome e tal. Ele assim, bom, nem vou falar tudo pra vocês, essa palestrinha aqui da Eco e tal, porque vocês já sabem, né? Eu digo, não, já tô quase dando aula sobre a Eco das 12 semanas e tudo mais. E aí, ele começa, e eu me lembro que eu me emocionei nessa hora, porque ele disse assim... Ed, né, falou pro meu marido assim, tem uma boa notícia pra te dar.
está vindo o cara que vai te ajudar a trocar o pneu da van. Nós temos uma van. Ai, meu Deus. Nós temos uma van, né? Gosto de viajar a família Que toda. isso é uma outra questão, Brasil, né? Famílias maiores, existe uma série de dificuldades que são impensáveis, tá? A começar por carro, daí tu vai dizer, ai, Ana, tá cheio de carro, 7 lugares. Sim, 7 lugares um atrás do outro. Exato. Não Igual uma as van, malas. não uma van que tu... Nós temos aquelas van que tu rebate todos os bancos, que é a porta elétrica, tu caminha dentro, porque eu amamentava dentro, daí tinha um outro pequenininho engatinhando, o outro dormindo dentro da van. Quarto de hotel, aí tu vai assim, tu tem que pegar 2 quartos, porque um quarto só não dá. Não tem, a maioria dos hotéis no Brasil não tem quarto família, não tem quarto maior. Então assim, a gente vai começando a experimentar o que é uma família grande num país que normalmente as famílias não são grandes. Se eu morasse talvez nos Estados Unidos, papo, nenhuma novidade, né? Aí tu começou a olhar para aquelas viagens que vocês faziam e faltava uma criança, agora tem que deixar umas em casa. Tu entende? Ah. Não, agora se a gente viaja, por exemplo, com 2, não é, porque o fulano já foi e o outro não foi. A gente foi agora, janeiro, viajamos de férias, né? E aí levamos os 4, porque os 2 menores ainda não tinham ido pra Disney. Tá? E aí fomos com todos, e aí assim, 1h15 de check-in no balcão, porque criança tem que fazer check-in no balcão, aí cara crachá, tá, esse aqui, Polícia Federal, daí tem que estar os 2 pais juntos, porque a nossa autorização é 2 pais. Sim. E aí assim, o EJA precisou passar por uma revista aleatória, ficou pra trás, daí chego eu, daí chega lá, cadê o pai? Não, sem o pai não dá, vai pra trás na fila. Aí 2 horas pra fazer embarque, daí cadê daqui um pouco eu olho, cadê a criança? Aí tu vê uma louca correndo no aeroporto de Guarulhos, sou eu, só falta mesmo a roupinha da maratona que ela vai correr, porque Tá eu chego... Eles estão com quantos anos agora? Laura tá com 13, Adolescência, 1000. quase 14. Um desafio gigante. Sim. A Isa tá com 9, viu que eu tenho que pensar, né? A Carol tá com 8 e o Joaquim 7, é uma Sim, daí escadinha. veio a escada. Isso. O maior intervalo entre a Laura e a Isabela, né? Foi um intervalo maior, então a gente brinca aqui em casa que a Laura ficou reinando absoluta um tempo maior. Ela teve algumas benesses, viajou mais, foi assim, 5 meses, foi pra Costa Amalfitana, foi pra Itália, Nevasca, em Roma, ela tava lá e tal. Os outros queriam, mãe, quando é que a gente vai? Agora ficou mais complexo. Agora ficou mais complexo. Mas foi bem legal, nós viajamos com eles agora, como eu disse, pra Disney, e eu vou te falar, tá? Uma das experiências sensacionais de família grande é viagem. Assim, claro, a gente vai agora, graças a Deus surgiu esse troço maravilhoso de Airbnb, então pra nós não é hotel, é casa, a gente aluga casa em qualquer lugar, e aí temos a liberdade do horário e tudo mais, e aí foi super bacana, porque a gente consegue ter uma integração que, pasme, no dia a dia, na rotina, a gente não tem. Horário de escola, horário de atividades extras. Funciona. Eu e o Ed trabalhamos, né? Tu sabes consegue estar disso. junto, consegue ver. A gente tava falando, né? Eu sou psicóloga, então eu trabalho no Eu consultório. ia te perguntar isso, Ana. Como que com 4 crianças, aí tu te forma em psicologia? Isso, a minha primeira graduação é psicologia. Tu já era psicóloga? Não, eu sou psicóloga de primeira graduação. 22 anos eu me formei em psicologia. O direito veio quando eu engravidei da Bela. Eu me formei em direito em 2016. Chegou a se formar. Sim, me formei. Eu sou formada nas 2 áreas. Eu tenho uma graduação nas 2 áreas e pós-graduação nas 2 áreas também. Olha que máximo, né? Às vezes a gente acha que é tarde pra gente começar um sonho, ou começar um curso, ou recomeçar alguma coisa. Nunca é. Toda hora é hora, né? Eu sempre digo, né, eu trabalho com psicanálise, né, e a psicanálise tem umas máximas, assim, onde há desejo, há movimento. E onde há movimento, há vida. A vida, né? Isso é extraordinário. E aí, Chuzona, tu... 1000 coisas, tu dá conta de tudo e é a casa. Não Como dou. Não, dou, e já vou te dizer, vamos voltar pro não romantizar, tá? Eu gostei dessa tua deixa aí, assim, ó. Eu não só não dou conta, como eu faço questão de dizer que eu já esqueci. Festa de aniversário de filho, que eu fiz com uma amiguinha, e a amiguinha começou a festa sozinha, porque eu achava que a festa era 5, a festa era 7, começou às 5. Então a mãe começou a receber os convidados sozinha e tal. Oi, Ana tá chegando, Ana.
mas a festa não é às 19? Não, Ana, já começou, teus convidados já estão aqui, da Laura também, tal e tal. Eu já esqueci, na escola de balé, a Carla Barcelos, super minha amigona, me liga, Ana, tudo bem, tô dando café pras meninas, estão na minha casa jantando. Então, ainda bem que as pessoas boas. são muito legais e elas compreendem que, a despeito de tudo isso, eu não dou conta. E tu sabe, Gizi, que a despeito também de estar falando isso aqui no podcast, eu acho bem legal ressaltar o seguinte, eu demorei muito tempo em análise para poder entender que eu tinha que reconhecer meus limites, porque eu tive um tempo que eu tentei ser uma super mãe mulher maravilha. Eu achava, era muito narcisismo para mim, assim, era muito narcísico, as pessoas, ai, tu dá conta de tudo, imagina, ai, tu olha como é que tu tá, e 4 crianças e essa casa, e meu Deus, e a vida perfeita no Instagram, e tu viaja sozinha, tu viaja com... E de repente eu comecei a me deprimir, e eu comecei a pensar... Esse título. Eu comecei a pensar assim, tá, mas o que isso é de verdade, Ana Paula? Aonde que tá essa... Tá, mas o que isso é verdadeiro? É de verdade? O que isso é tu mesma? Né? E aí eu comecei a me dar conta, não, eu não dou conta de tudo, eu dou conta porque eu tenho algumas pessoas que me ajudam, mas assim mesmo falho. Semana passada a bronca aqui em casa foi assim, mãe, tu não lembrou das tintas que eu tinha te pedido? Eu fui a única aluna do 4º ano que não tinha têmpera para fazer o trabalho. E aí eu disse, Bela, me desculpa, eu não lembrei mesmo. Ah, em casa acontece direto e eu tenho só uma. E a gente não poderia encerrar de maneira melhor, né, Ana? Fazendo um brinde à Casa Perini, um brinde à vida, um brinde Casa Perini. Brindar a essa história fantástica. Não dá para brindar sem beber, porque a gente quer continuar Tu tens toda a razão. aumentando a família. Não, aí tu fala por ti, Giz, pra mim tá bom. Tá bem, eu por aqui tô satisfeita. Eu já Olha tô... o blush, chegou a subir os 3 níveis. E eu trabalho de manhã, trabalho de tarde. Eu reduzi porque eu ia até mais tarde à noite, né? A minha área é uma área muito legal, é uma área que as pessoas cada vez mais têm se sensibilizado para buscar ajuda em relação à sua saúde mental. Então, antigamente nós tínhamos aquela ideia de que quem ia em psicólogo era louco, Verdade. era uma pessoa que tinha problemas, né? Imagina, E, eu bom, não preciso. Eu cansei de dizer isso. Que bobagem. Quem não tem dificuldades, né? Quem não tem aí alguma coisa que poderia pensar de um outro ângulo. Então, a gente vem desmistificando essa ideia de saúde mental, que não é coisa para louco, é para todo mundo que quer se conhecer melhor, para todo mundo que quer entender melhor os seus limites, quer transitar, eu digo, a psicanálise tem máximas assim, né? A gente transita melhor pela vida. A gente não vai deixar de ter sintoma, né? Mas a gente aprende a conviver melhor com o nosso sintoma. É como se a gente dissesse para ele, me dá uma licencinha aqui, eu sei que tu estás aí, mas assim, vamos caminhando de boa, porque afinal a vida é uma só e eu preciso viver. Tá? Então a gente vai transitando com uma leveza maior. E eu te digo, trabalhar na clínica para mim, eu trabalho na clínica infantil, atendo criança, adolescente, mas também paciente adulto, tá? Tu atende na clínica, Na não clínica, no atende consultório. home. Não, eu trabalho no consultório, né? Mas também atendo online. Olha Olá! quem chegou aqui! Olha que delícia! Esse é o meu menino da casa. Dá oi pra Giz. Olá, tudo bom? Oi. Como vai você? Tô bem. Ai, você é muito lindo. Seja bem-vindo ao nosso Tagarelando. Isso que é uma casa viva. Isso que é a magia da família, da maternidade.
Essa eu acho que é a parte romântica da coisa, né? Eu acho que quando a gente vê esses sorrisinhos, né? Essas Come, amor. coisinhas, Quer um pãozinho? a gente vê que vale a pena, né? Eu tava dizendo, o trabalho, ele entra justamente nesse escopo de também salvar a gente um pouco da maternidade. Uma das coisas que eu falo muito para as pacientes mães, né? Quando a gente tem um trabalho, a gente tem um outro espaço para além da Gize mãe, da Ana mãe, da Cris mãe, que é um espaço onde a gente tem uma utilidade, onde a gente é reconhecido por algo que a gente faz, para além do filho, né? E isso traz um valor que dá sentido para a vida. Então eu acho muito interessante a gente poder pensar nessa circunstância, né? Toda vez que eu penso no trabalho e eu escuto muito assim, para que trabalhar tanto com esse número de filhos que tu tem? Tu tá perdendo tempo de vida deles e tal. E aí eu penso, na verdade não. Eu acho que a minha melhor versão de mãe, que não é o tempo todo, diga-se de passagem, ela acontece nos intervalos onde eu tô muito bem no meu trabalho, onde eu tô estudando. E aí tu consegue ser plena. Tu consegue ser mãe por inteiro, Por 100%. Porque eu acho que é isso, acho que tu falaste uma coisa muito legal, é a coisa de estar ali com aquela criança inteira. Não importa se é 15 minutos, 20 minutos ou se é 10 horas, mas é estar implicado emocionalmente com aquela criança, né? E não simplesmente, tá, vamos lá, não sei o que, e não sei mais o que lá, né? E aí a gente corre, porque agora começa a hora de chegar, e aí tu começa aquela rotina toda, e é banho, e é tema. Tu seguia esses horários, assim, um horário pro banho, um horário pra jantinha? Joaquim, responde aqui pra Gize, a gente tem um horário, sim, pra fazer essas coisas? Só que eu nunca quero fazer. Ai, que bom! Achei que era só lá em casa, que ninguém quer tomar banho. E aí, de repente, vai pro chuveiro e ninguém mais quer sair. Tu também, depois que tá no chuveiro, gosta de ficar lá? E me diz uma coisa, essa mãe, ela brinca, ela gosta de brincar contigo? Sim. E ela brinca no chão? Não. Não! Qual é a brincadeira que tu mais gosta de fazer com a mãe? Conta aí. Brincar de pega-pega. Pega, a mãe é mais pega ou ela pega mais? A mãe quase morre, né? Depois que a mãe operou o menisco. Que delícia. Ela sempre é pega. Ela é sempre É pega. que ele é rápido, Giz, ele treina futsal, então assim, não tem a menor chance de eu conseguir competir. Ele corre muito. A Laura é a nossa adolescente, ela tá mais recluída, porque ela fica na dela. Aquela fase que o quarto vira o mundo. De quem não chegou lá vai chegar, aguardem. E é tão bom também a gente se sentir tão seguro no quarto. Não, e é importante, Gize, eu tô aqui falando, brincando, mas os pais se queixam do quarto. O quarto vira o mundo. E é importante esse isolamento, porque é um momento onde eles estão tentando entender quem eles são e o que eles estão fazendo no mundo, para poder se descolar da gente e seguir a vida deles. Então isso é muito legal. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente também para de brigar um pouquinho, exigir algumas coisas que não tem necessidade. E aí, finalizando, é isso. Trabalhamos muito, né? O dia todo. E eu te digo que das coisas da vida, depois dos filhos, o trabalho é algo assim que me dá um prazer imenso. Agora eu descobri essa história de me interessar mais por essas questões de maternidade, então eu comecei a estudar profundamente. Pronto, temos um drone na sala agora. Olha, que ótimo. E comecei a estudar profundamente os autores que tratam disso e tal, e é algo que tem me dado prazer, né? Até porque eu enxergo uma aplicação prática no consultório. Então vem aqui para nós encerrar o programa contigo aqui na frente, porque esse programa é de mês das mães. Abana lá, ó. Manda um beijo. Vai que os colegas vão te ver. Os colegas da escola, até porque o pessoal vai ver que tu estuda onde? No São José. É uma escola maravilhosa. Bom, depois dessa energia toda super viva de uma casa real, de uma casa em família,
é hora da gente se despedir. Eu sei Que que o papo pena. tá maravilhoso, pena. né, Chuzona? É. É isso que eu adoro do Friends, porque a gente adentra a intimidade dos nossos convidados, mostra aí para vocês um pouquinho mais de um lado que a gente tem curiosidade, eu sei, mas que a gente não vê, a gente olha só para a Ana psicóloga, só para a Gizi, que está sempre lá e para cá. Mentira, né? Que vocês estão sempre comigo. Então, vocês sabem todas as minhas versões. Mas dessa galera, não. E é por isso que eu te convido a seguir o nosso @tagarelandoshow lá no Instagram, também no TikTok, no LinkedIn. E, óbvio, não esquece de te inscrever no canal do YouTube Tagarelando Show. Vamos lá que esse programa tá cada dia melhor. É toda terça-feira, às 20 horas, pelo YouTube, Spotify e todas as redes sociais. Que legal. Amore, muito obrigada. Obrigada por abrir Gizi. as portas aqui da tua casa, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade, pela tua receptividade, Adorei. por tudo. E assim, né? Que a gente possa se encontrar muitas outras vezes. Certamente, eu vou te dizer que foi maravilhosa a nossa tarde. Eu nem tenho como agradecer esse convite, porque primeiro fiquei lisonjeada e segundo, descobri que assim como eu, tem pessoas que falam muito também, gostam de falar, gostam de contar histórias, eu acho isso fantástico. Eu acho que quando a gente conta história, quando a gente troca experiência, a gente está marcando a nossa existência. Né? Então, eu acho isso lindo de pensar. E assim, a tarde foi maravilhosa, o dia colaborou, os looks, essas coisinhas gostosas. Obrigada, Lelis. Eu estou super. Tá linda. E eu vou dizer que não poderia deixar de fazer esse registro. Não tenho nem como agradecer esse mimo, né? Que tá longe de ser um mimozinho, é um mimozão. Casa Perini está sempre presente nos melhores momentos de todas as famílias. Casa Perini, deliciosamente bom. E ainda com esse casezinho pro champanhe, que agora vai andar comigo para tudo que é lugar, tenho certeza. Ai, que delícia! Isso que é maravilhoso. E se você aí de casa ficou curioso, gostaria de saber mais sobre todo esse papo, a Ana me fez um convite para estar com ela na próxima sexta-feira numa live sobre maternidade. Claro, vamos falar. Aí eu quero ver essas duas tagarelas full time tagarelando. Disputando a palavra. Socorro, Deus! E acho que vai ser bem bacana, Gizi, porque vamos poder, conforme íamos falando também por aqui, né? A ideia é a gente poder desmistificar um pouquinho essa coisa dessa maternidade idealizada que tanto massacra um tanto de mulheres que a gente conhece. Inclusive mulheres, mães, amigas maravilhosas que sistematicamente estão invadidas por culpa de tanta idealização que existe em torno dessa questão de ser uma mãe perfeita o tempo todo, que a gente sabe é da ordem do impossível. Não dá para querer, não dá para querer. Então, nos acompanhem, fiquem ligadinhos, curtam, comentem, compartilhem, façam perguntas. A interação de vocês é sempre muito importante para a gente saber para que lado seguir, o que está acertando, o que está errando, o que precisa melhorar. São vocês que tornam o Tagarelando e todos os programas cada vez melhores. Então, um beijo enorme e a gente se vê na próxima terça-feira com um Tagarelando super especial. O Tagarelando acaba aqui, mas por aqui a gente continua, né, meu bem? Com certeza. Então, tchim, tchim!